Imediatamente agora passamos a palavra para o professor Mozart. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a senadora Fátima Bezerra, ao tempo que agradeço pelo convite para estar aqui nessa mesa. Cumprimentar os senadores já aqui nominados, senadora, os colegas de mesa, meu colega amigo Francisco Cordão, já aqui nominado, minhas senhoras e meus senhores. Eu procurei, na minha apresentação, ver aquilo como eu poderia contribuir para o debate e esclarecer aos senadores a minha visão ao longo desse período, não é, que hoje já completa praticamente 7 anos, né, 6 anos, desde que nós iniciamos esse trabalho do CAC, que cumpri e procurei fazer com um grande esforço, né. Foi uma honra para mim, foi uma das relatorias que me deu um enorme prazer quando membro do Conselho Nacional de Educação. E o que eu vou trazer aqui, eu acho que para ajudar e complementar aquilo que, de certa maneira, o Daniel já nos colocou, nos apresentou, até para compreender o que seria óbvio, por que é que não foi implementado. E, naturalmente, eu vou procurar fazer numa visão híbrida, naquilo que tecnicamente, de fato, aconteceu e também dando uma interpretação da minha parte. Não é? E, portanto, essa última cabe naturalmente uma avaliação dos demais. Então, eu optei por fazer uma linha do tempo. O CAC ele teve o seu parecer resolução, fruto desse termo de cooperação entre a campanha e o Conselho Nacional de Educação de 2008, não é isso, Daniel? E, a partir daquele momento, foi, então, constituída uma comissão para tratar do tema, cujo presidente foi o nosso César Calegari, e eu tive, como eu disse, a honra de relatar a matéria do CAC no Conselho. Isso nos tomou basicamente 2 anos de muito trabalho e devo confessar, no primeiro momento eu tive muitas dificuldades, porque não é um tema simples, né? Aparentemente é simples, mas não é simples, porque na prática o tema do CAC ele regulamenta o inciso 9º do artigo 4º da LDB, o que se fala exatamente dos padrões de qualidade, mas você definir padrões num país com tanta diversidade como o Brasil não é uma coisa trivial. E isso nos tomou tempo, mas foi muito gratificante, por outro lado, porque eu aprendi bastante ao longo do parecer, né, e do próprio processo. E quero, sobretudo, aqui registrar os meus agradecimentos à campanha, principalmente a Daniel e a Marcelino, que nos ajudaram profundamente nesse parecer e na própria resolução. Então, em 5 de maio, o parecer de 2010, o parecer e a resolução foram aprovados pelo Conselho Nacional, e em 14 de maio, né, de 2010, 4 dias depois, 14 dias depois, 9 dias depois, foi encaminhado pela Secretaria Executiva do CNE à chefia de gabinete do Ministério da Educação, para que ele pudesse fazer, então, análise e eventual homologação do parecer. Em 24 de maio de 2010, o gabinete do ministro encaminha para a Conjur, o que é natural até aqui, porque tem que se ouvir a assessoria jurídica para que ele faça uma análise e manifestação. Em 25 de maio, a Conjur entende, isso aí foi tudo fruto do parecer que eu recebi depois de longo tempo, como vocês vão ver, do Ministério da Educação. Aí eu entrei para poder entender como foi a visão do MEC durante esse período. A Conjur sugere, pela especificidade da matéria, encaminhar previamente à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que naquele momento tinha como secretária a professora Pilar. Esse asterisco em vermelho, mais adiante eu vou explicar do porquê. A SEB faz uma análise de 10 páginas, onde reconhece a importância da matéria, e aí eu quero principalmente retratar a maneira construtiva como a SEB fez essa análise, né, procurando realmente analisar cada um dos pontos, até porque a secretária Pilar, ela é membro nato do próprio Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica. Portanto, ou ela ou alguém da própria secretaria acompanhou todo o debate, que não ficou só um debate interno até chegar à aprovação, mas fizemos audiências públicas, foi um debate intenso no CONAI, até chegar ao parecer e resolução. Então, a Pilar e a equipe da SEB
já tinha, portanto, um acompanhamento muito profundo do tema. E a SEB fez, naturalmente, a partir do momento que foi oficializado, uma análise mais apurada, de 10 páginas. Na oportunidade, várias sugestões foram trazidas à tona, à luz, do debate. Por exemplo, a questão dos salários, que a gente sabe que nós não temos um padrão nacional, ao contrário, nós temos uma disparidade muito grande. E houve uma proposta, por exemplo, da SEB, que nós deveríamos levar um pouco em conta essa questão salarial do professor e dos educadores, de uma maneira geral, envolvidos com a escola. E isso, naturalmente, trouxe ao gabinete, retornou com essas sugestões em 11 de fevereiro de 2011. Portanto, um tempo razoavelmente esperado, de 7, 8 meses, para a complexidade da matéria, é o que eu esperaria também. A chefia do gabinete do ministro, então, encaminha, antes de retornar à Conjur, ao FNDE, para complementar as contribuições sugeridas pela SEB, porque dentro das sugestões encaminhadas pela SEB, haviam questões também vinculadas à questão do espaço físico, metro quadrado, a construção, quanto custa. Por isso que eu disse, foi um tema que me tomou alguns finais de semana e minha família reclamava muito do CAC. Então, mas me debrucei bastante nele. E isso, naturalmente, levou ao encaminhamento para o FNDE. Isso em fevereiro de 2011. O FNDE faz, então, uma ampla análise, mas antes eu gostaria de chamar a atenção. Eu fiz uma consulta, eu acho que César se lembra, pela complexidade e pela questão do metro quadrado, a gente fez oficialmente pelo próprio Conselho Nacional, Daniel se lembra, ao FNDE para nos ajudar, inclusive, porque durante o próprio debate já tínhamos a certeza dessa complexidade. E aí, bom, vamos também nos socorrer do FNDE, já que tem construção de creche, tem uma série de coisas e pode nos ajudar. Mas infelizmente, ela quer dizer, apesar de ter havido um retorno, foi um retorno muito, digamos, seco, sem muita riqueza do ponto de vista de nos ajudar naquela relatoria. De tal maneira que praticamente nós não conseguimos aproveitar a contribuição que veio do FNDE naquela oportunidade. E aí, já agora sim, induzido pelo próprio Ministério, o FNDE faz uma análise muito apurada, nas suas duas diretorias, uma ligada à infraestrutura e uma outra ligada à tecnologia e à parte administrativa. E, particularmente, a de infraestrutura, ela destaca alguns aspectos dos espaços internos. A questão do metro quadrado, quanto custava, a disparidade, mandou um monte de conjunto de tabelas para mim, isso depois já de todo um pedido anterior que eu havia feito, mas só chegou agora, daquele momento em que o MEC, de fato, pediu oficialmente ao FNDE. E o FNDE retorna ao gabinete do ministro com bastante celeridade, diga-se de passagem, com 2 meses encaminhou o ministro tudo aquilo que, na verdade, a gente havia solicitado naquele momento. Qual foi o primeiro grande problema que nós nos defrontamos nesse momento, de abril de 2011? Ficamos com 2 matrizes. Aquela do CAC, que foi intensamente trabalhada pela campanha e conosco posteriormente, e a matriz do FNDE, porque foi uma outra matriz. E aí isso nos deu todo que eu só percebi depois, na verdade, do encaminhamento. Aí quando houve, em 27 de fevereiro de 2012, a gente observa, aí vem aquele asterisco em vermelho que eu citei no início, aí eu observo no corpo do processo, que veio então do MEC para o CNDE já em 2013, que além de ter enviado para a SEB por solicitação da Conjur, a chefia do gabinete também caminha para o INEP. Então, na verdade, correram 2 processos em paralelo dentro do próprio Ministério. Um que foi encaminhado para a SEB e um outro que foi encaminhado para o INEP. O da SEB teve essa repercussão depois no próprio FNDE. Então, dentro do processo, você vai ver claramente isso. Então, houve naturalmente 2 encaminhamentos.
E o gabinete do ministro mandou portanto, para a SEB como para o INEP. E aí eu quero destacar, depois do retorno do FNDE, o parecer da secretária Pilar. Ela começa destacando a iniciativa meritória, né, do próprio Conselho em relação ao CAC, e ela faz algumas sugestões. E aí eu quero principalmente reconhecer a forma construtiva, porque a questão de você aceitar ou não uma determinada resolução de um conselho, eu quando fui secretário de Educação, nem sempre eu concordei com alguns pareceres que vinham do Conselho Estadual de Educação. Mas eu discutia com o Conselho por que eu não concordava. E, naturalmente, a gente debatia, discutia, para ver se conseguíamos chegar a um denominador comum. Assim, quando fui reitor também, nem tudo que vinha muitas vezes do próprio sindicato, alguns pontos, eu não concordava. Isso é parte de qualquer processo em que você quer, de alguma maneira, construir de forma coletiva. E aí eu quero também ressaltar um ponto que, além da maneira construtiva, como Pilar apresentou, inclusive ela mesma pegou o próprio parecer nosso e fez, quer dizer, ela é a equipe, né? Já algumas mudanças. Isso, para mim, mostra uma postura construtiva, o que é muito importante. Isso torna seu trabalho melhor. Mas eu tive uma reunião nesse mesmo período com o próprio ministro Haddad, naquela oportunidade, e com a equipe. O Paim, na época, era o secretário executivo, e o presidente do INEP era exatamente o Fernandes, como é que era o presidente do INEP, era o... Lembra? Reinaldo Fernandes. E nós almoçamos para tratar de alguns temas, entre eles o CAC. E eles foram muito honestos comigo e disseram, olha, a gente não concorda com o CAC. E eu sei que você é o relator da matéria, e não ficava, por outro lado, muito claro para mim por que não havia essa concordância. Eu dizia, mas, ministro, está muito claro que é uma maneira de a gente definir um padrão, pelo menos, e organizar o sistema e, portanto, responder aquilo que está posto na própria LDB. Ele disse, não, Mozart, porque o CAC agora já não mais, eu estou aqui colocando as palavras dessa... Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem para, a partir desse momento, como se situar nessa questão. Ele disse, não, mas eu acho que agora o financiamento já não é mais aquilo que foi motivador do CAC naquela oportunidade em que o CAC foi construído. Aí eu disse, bom, ministro, mas eu não acho e não vejo somente pelo lado do financiamento. Eu acho que uma maneira também de você regulamentar algo muito importante que está posto na Constituição e está posto também na LDB. Por exemplo, a gente sabe, o senador Cristóvão já foi também reitor de universidade, como eu, de Universidade Federal. O artigo 208 fala da autonomia, que as universidades têm autonomia administrativa, financeira, de pessoal, acadêmica, mas na prática, como esse artigo nunca foi regulamentado, a gente não tem, de fato, autonomia nas universidades federais. Então, isso, naturalmente, ajudou o trabalho da Pilar no nosso trabalho. Mas nós sabíamos dessa dificuldade política no âmbito do Ministério. E aí veio o parecer do INEP, paralelo ao da SEB. Aí o do INEP foi para jogar um balde de água fria, né, como a gente costuma popularmente dizer. Porque ele entrou com um conjunto de outros fatores que, no meu entendimento, não cabiam para a questão do CAC. Por exemplo, ele pedia, Daniel, um indicador do CAC. Não tem indicador do CAC. Pedia um IDEB da educação fundamental. Não é papel de uma relatoria do CAC falar de IDEB de educação infantil. E aí, nesse mesmo momento, propôs um conjunto de pesquisas em parceria com o INEP e outras instituições. Mas, bom, agora fica difícil a gente, depois de tanto esforço, de tanta discussão, tanta audiência pública, das quais o próprio Ministério participou. Aí tem uma pausa. Isso está, portanto, em 2011, e aí, aparentemente, a coisa dorme, como a gente costuma dizer, e houve uma mudança. César assume a Secretaria de Educação Básica e o Binho, que não pôde estar aqui, a Flávia já justificou problemas de reuniões internas, assume a SASE. Aí, nesse momento, houve a mudança no Ministério, e não foi por conta deles, mas, a partir disso, o processo dormiu
é um termo popular que a gente usa, no Ministério da Educação. Isso em 26 de fevereiro de 2012. E nós ficamos ao longo, até junho de 2013, pedindo cartas ao Ministério que mesmo devolvesse, pelo menos dizendo por que não concordava. Eu me lembro que Cordão, então, estava exatamente como presidente da Câmara de Educação Básica, ele foi ao próprio ministro, mas, enfim, passou o processo 1 ano e meio dormindo no Ministério da Educação, sem a gente saber a razão exata do problema. Até que em 10 de junho de 2013, portanto, a gente está falando aí, entrou em 2011, 2010 foi aprovado, quer dizer, quase 3 anos e meio, aí o chefe de gabinete do ministro envia para a SASE. Já tinha mandado para a SEB, já tinha mandado para o INEP, já tinha mandado para o FNDE, já tinha todo um processo, aí agora manda para a SASE, visando, olha o detalhe interessante, criar uma comissão especial, ficou aí dobrado aí, para propor políticas públicas que melhorem a qualidade da educação básica. 1 ano e meio depois. Aí tem o parecer da SASE, e aí eu quero, assim, eu achei que não foi tão construtivo, Flávia, quanto foi o da Pilar. Veio algo, naturalmente, que seguia de uma maneira, para mim, muito seca, realmente, e, sinceramente, não tive como trabalhar a partir daquele momento. E em 25 de setembro de 2013, o gabinete do ministro retorna à Conju. Quer dizer, a gente já estava com quase 4 anos, 3 anos e meio, E aí a Conju, que é a última instância, porque a gente estava numa pressão junto ao Ministério para reencaminhar ao Conselho Nacional, pelo menos para dizer o porquê, que a gente só veio saber de tudo isso depois. Isso que eu estou relatando é porque depois que chegou. Aí a Conju diz, o CNE, sob o aspecto formal, não desbordou de sua competência, mais precisamente daquelas previstas nas alíneas, aí cita, trata de uma discussão técnica, ele entende que era muito técnica e que tem sem maiores questões jurídicas. E ele propõe que se amplie o debate em relação à questão do CAC e que retorne ao CNE. Bom, concluindo, quando retornou, já foi, na verdade, em 2014, quando chegou lá no CNE, início de 2014. E aí eu disse a Daniel, era impossível para mim, eu estava faltando alguns meses para poder continuar na relatoria de um processo. Eu passei 8 anos no CNE, e 6 anos do CNE meu foram basicamente dedicados ao CAC. Eu não poderia, em 3 meses, pegar todo aquele volume de informações que veio naquele momento do Ministério da Educação, das suas diferentes instâncias, algumas dessas sugestões de forma muito construtiva, e outras, eu diria, é aquele negócio, se quer achar problema, eu acho, em qualquer lugar. Então, eu concluo dizendo o seguinte, primeiro que o tema tem que ser retornado e o CNE tem que se debater. Está há mais de 1 ano no CNE. César retornou agora. Talvez, não sei se o Cordão pode até explicar, mas está 1 ano também agora já no CNE. Agora, no meu entendimento, estou aqui falando com o coração aberto, até porque entendo a importância do tema, mas o tema já não está dentro do meu portfólio, do meu dia a dia. Não é só uma questão técnica. Não é só uma questão financeira, é uma questão política. Porque, na medida em que o inciso 9º e o artigo 4º, isso numa conversa no café com o Cordão, a gente chegou a essa conclusão, os órgãos de controle, a partir do CAC aprovado e homologado, eles vão ter os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunais de Contas, para cobrar dos governos, nas suas 3 esferas administrativas, o porquê uma escola não funciona como deveria funcionar. Essa é a razão. Não é técnica, não. Essa é a minha interpretação, e que jamais o CAC vai ser homologado se a gente não se comprometer, de fato, com a questão da prioridade da educação nesse país. No meu último artigo que eu escrevi quinta-feira passada no Correio, senadora Fátima Bezerra,
eu disse os 2 braços do espadachim. Quer dizer, a educação brasileira, grande parte do que Daniel nos mostrou, já deveria ter sido uma agenda vencida do século XX. A gente já deveria estar com outra agenda para o século XXI. Agenda estratégica que outros países estão... E é por isso que há uma diferença fundamental entre o CAC com I e o CAC sem I. E, para mim, passa por uma decisão que não é política, que não é técnica, que não é financeira, até porque o per capita aluno hoje, tirando creche, está em R$ 5.500. É uma questão política. E eu acho que isso vai trazer muito trabalho, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que esse é o país que a gente espera deixar como legado, com uma boa educação para todos os brasileiros. Muito obrigado.